neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Jesus, amoroso e fiel Salvador, tão maravilhoso pra mim. No abrigo da rocha me esconde ao calor e dá-me alegria sem fim. No abrigo da rocha me esconde ao calor. Em árida terra de sol, oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão, sim, cobre-me com sua mão. E ao fim, quando em dor eu feliz ressurgir e for meu Jesus abraçar, delícias perenes eu hei de fruir nos coros sublimes sem par. No abrigo da rocha me esconde ao calor. Em árida terra de sol, oculta minha alma em seu plácido amor e cobre-me com sua mão, cobre-me com sua mão. Deus deseja homens que possam entrar em Cristo e crer que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e não tomarem seus próprios pensamentos, mover-se espaço adentro
controlados pelo Espírito Santo. Amém. Esta é uma declaração do profeta desta era em sua mensagem Contagem Regressiva. Ouvintes, a contagem regressiva. Você sabe que antes daquela nave espacial partir para a Lua, houve uma contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E nesse instante, então, o foguete explodiu com todo o seu poder. E lá se foram os astronautas, cada vez mais subindo. E na medida que subiam, tomavam maior velocidade. E o profeta de Deus recebeu da parte de Deus também uma mensagem tremenda com este tema, contagem regressiva. A história da igreja mostra que durante os 7 períodos da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, até a 4ª era, a semente foi sepultada, foi enterrada. E Jesus disse que se o grão não morrer, então ele não pode brotar. A natureza fala disso. Então começou essa semeadura com Paulo, a era de Éfeso. Depois, essa semeadura continuou com Irineu, com Martim e Columba. E aí encerrou tudo em escuridão. A salvação era por indulgências, penitências e sacrifícios. A forma do batismo foi trocada do nome do Senhor Jesus Cristo para os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus passou a ser visto pelos chamados cristãos através de 3 pessoas distintas. E tudo quanto você possa pensar de imoral e decadente, religiosamente falando e politicamente, a igreja casada com a política e abuso de poder e tudo mais aconteceu. A semente foi completamente enterrada. Mas quando você enterra uma semente, o que se espera é que ela venha brotar. E ela brotou então com Martim Lutero. E isso vem numa contagem regressiva. Agora, Martim Lutero com justificação pela fé. Você vê que aquilo correspondia mais ou menos com a carroça. Mas logo veio Wesley, um cientista de Deus, não é? Você não vê na história, na ciência, logo veio o automóvel. Muito mais perfeito. Você podia alcançar destino com a carroça. Eles eram salvos somente com justificação pela fé, mensagem de Lutero. Mas logo, aquilo cresceu. E essa contagem regressiva continuou. Veio Wesley com santificação. E isso representando o automóvel, lá na ciência natural. Mas logo depois disso, Deus derramou aquela revelação tremenda sobre os dons espirituais. Isto é o avião. Mas você sabe que tem um avião, e esse avião nem ultrapassa a barreira do som. Ele fica aí só nos dons, por aí, patinando assim, fazendo muita coisa, porque você olha para cima e vê um avião passando aí numa viagem que você está fazendo de automóvel, que vai durar aí 15, 20 horas, e aquele avião faz em 1 hora e pouco, 2 horas de viagem, então é vantagem demais, né? E fica satisfeito. Estão satisfeitos com isto. Estão ricos, abastados, porque são laodiceianos hoje.
É Laodiceia. Diz, não tem falta de nada. Eu posso sair daqui e chegar lá com 1 hora de viagem. Isso é demais? Precisa mais do que isto? Ver um aleijado andar, um cego enxergar? E essas curas, estas coisas maravilhosas acontecendo? Sim. O profeta de Deus diz que é preciso haver um passo diferente. Ele fala desta maneira, ele diz assim, já tivemos um astronauta, John Glenn, foi nosso primeiro astronauta. Encontramos que isto está tão distante do avião. O avião pode somente ir adiante e sua pressão e assim sucessivamente. Mas isto é através de um poder que o coloca com tanta pressão mais alto do que o avião, a nave. Muito mais alto do que o avião. Um avião nem mesmo pode ir lá. Nem pode pensar em ultrapassar aquela órbita. Isto é correto. Ele tem sido apto para fazer isto. Esse astronauta dentro desta nave. Agora temos um astronauta na era natural. E recordem, o mensageiro sempre vem no fim da mensagem anterior. Temos provado isso. Agora, no caminho do astronauta, veja só, você está entendendo direitinho que o natural explica o espiritual. A Bíblia sempre tomou o natural para explicar o espiritual. Jesus o fez, os profetas o fizeram, sempre tomando o natural para explicar o espiritual. E todos esses acontecimentos falam de acontecimentos espirituais, acontecimentos científicos, falam de acontecimentos espirituais. Você não vê aí a bandeira amarela tremulando? Você não conhece quem é o cavaleiro do 4º cavalo de Apocalipse, capítulo 6? Ele tem uma bandeira amarela. E o que quer dizer o amarelo? Morte. Sempre esses acontecimentos estão falando com os eleitos, com os filhos de Deus, sobre essa subida tremenda. Paulo falou, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, quer dizer, morreremos, mas todos seremos transformados. Porque com esta fé que temos, com este corpo que temos, não podemos subir. Você não pode sair fora da órbita. Você fica só dentro desse avião aí, dizendo, ei, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu posso fazer isto, eu posso fazer aquilo. Mas Paulo disse, todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Aí você já vê a contagem regressiva. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50, 51, você leia. Observe, medite isto, leia 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, e você encontrará que nós vamos subir. E você conhece na Bíblia 2 astronautas também. Enoque foi antes do dilúvio, da grande tribulação vir sobre o mundo. Porque Noé não representa a noiva. Noé ainda passou por essas coisas todas, foi salvo dentro de uma arca, mas depois disso ainda se embriagou. E com ele estava a semente da serpente, lá dentro da arca. Mas Enoque não. Enoque você não pode ver nada, resíduo algum dele na terra, depois do seu arrebatamento. Isto não é verdade? Nós vemos também que Elias foi levado num carro de fogo, e ele subiu, e a Bíblia diz que nós vamos ser transformados, e vamos subir, mas seria necessário que tivéssemos
o mensageiro, o cientista da era, para preparar estes astronautas e levá-los a entrar na supernave, que é a palavra revelada, o Espírito Santo, a vida vivida, o segredo dos 7 trovões, os 7 selos do Apocalipse, que põe dentro de Cristo. A ciência tem sido apta para provar que existe um astronauta que pode ir tão longe ao ponto de você não poder vê-lo com seus olhos naturais. Quem pode ver esse profeta com os olhos naturais? Ninguém. Não o encontra na Bíblia. E ele pode ir, quer haja pressão atmosférica lá ou não. Quer haja razão, sentidos ou não haja, ele vai pela fé. Se tratando do astronauta espiritual. Esse astronauta natural sai daqui e entra num lugar que não há pressão atmosférica. Se ele não tiver uma força propulsora naquela nave, ele ficará vagando toda a vida, nunca cairá. Ele simplesmente pode seguir seguindo por causa de um tanque sobrecomprimido, e ele pode ir lá em cima e navegar por lá e ver o mundo todo. Ele pode ver ao redor do mundo um astronauta. Oh, que era que estamos vendo? Sim, Senhor. Ir completamente além de qualquer coisa natural, de credos, interpretações, da mistificação e burlação e comércio dos dons espirituais, e movimentar-se diretamente para o além. O profeta diz que isto representa uma era espiritual, um tempo espiritual, onde Deus terá astronautas espirituais também. Amém. Eles estão aqui agora mesmo. É você, minha irmã. É você, meu irmão. Quando Paulo disse que seremos transformados e subiremos para encontrarmos com o Senhor nos ares, isto está falando de quê? De astronautas que deixarão esta órbita da Terra. Mas antes eles têm uma preparação. Antes os cientistas, os astronautas se separam, se recluem, se separam até de suas esposas, de suas famílias, para depois subirem. Até a alimentação é modificada. A alimentação é própria. É uma mensagem própria. É uma doutrina própria que traz uma fé própria para este arrebatamento, para esta era própria para subirmos. É de fé em fé. As águias do ar que podem ir além de qualquer outro pássaro, navegar sobre todas as coisas, sem ficar aí chirleando como esquilo, tem, não tem, discutindo isso, aquilo, outro, e só olhando. Mas estas águias podem ver dos dois lados. Estas águias, estes astronautas, estes que podem subir, nunca estão resmungando por ali, nunca se tornam aqueles velhos que vivem resmungando, sistemáticos por ali. Astronautas espirituais que podem tomar a palavra de Deus e provar que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso é um astronauta espiritual. O que os cientistas naturais fizeram, foram capazes de realizar aquilo, levaram homens na Lua. E Deus, através do homem, o qual permaneceria com a Bíblia, e dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e não com medo das palavras negligentes que qualquer um diz, fique com isto. O que é isto? Você se tornando um astronauta que pode ir tão longe desses credos, tão longe dessas interpretações teológicas naturais, além do pensamento denominacional, está além de tudo mais, está além das coisas da igreja, distante, além com Deus, e com Ele a sós você permanece, astronauta. Oh, sim, meus amados,
Vale a pena repetir o que o profeta clama, que Deus deseja homens possam entrar em Cristo, na nave espacial de Deus, e crer que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e não tomarem seus próprios pensamentos, mas mover-se espaço adentro, controlados pelo Espírito Santo. Isto quer dizer, astronautas, quão distante fica o cavalo e a carroça, quão distante está mesmo o avião, quão distante está a justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Eles estão se tornando águias. É a manifestação do próprio Deus. Primeiro eles eram lagartixas, então se tornaram galinhas, então tornaram-se corvos, mas agora eles são águias, ninguém pode segui-los. Que mensagem tremenda, que mensagem chocante. O mundo se põe a interrogar, pode o homem entrar na Lua? Mas o que é a Lua? Um satélite da Terra, cheio de crateras, uma poeira cósmica. O que é isto? Você não vai querer nem olhar para a Lua, porque aqui na Terra você tem coisa muito mais bela, e você vai deixá-la. Com prazer e gozo no Espírito, você vai deixá-las. Você vai vê-las lá de cima. Você nem quer ver aquelas crateras. Você nem quer ver aquilo, aquela poeira cósmica. Oh, isto teria algum significado para a humanidade? Teria algum benefício? Ir ver crateras na Lua? Trazer pedra perigosa até e tem que ficar separada e tudo? Poeiras cósmicas? Não. Na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou vos preparar lugar, a Santa Jerusalém, de ouro, de jaspe luzente. Isso é o que está prometido nas Escrituras. Mas quem entrará nesta cidade? Astronautas de Deus, astronautas espirituais, mulheres e homens que não amaram suas próprias vidas, mas tiveram a revelação de Deus. E o Espírito Santo, esse mestre infalível, pôde controlar totalmente suas vidas, ensiná-los como deixar a terra e subir para os céus, para a Santa Jerusalém. É necessário saber, este é o conhecimento que sem o qual ninguém subirá. Este é o conhecimento de Deus. Este é o conhecimento que sem o qual o povo de Deus perece. Esse é o conhecimento, é a ciência que Pedro apresenta na estatura do varão perfeito. É essa preparação, é Cristo se manifestando em você. Ele é o que sobe, Ele é o que te leva, Ele é o que te transforma, Ele é a nave, você é o astronauta. Entre nele, suba com segurança, deixe essas coisinhas mesquinhas do mundo, deixe essas interpretações, pare de ciscar. Você não é galinha, você é águia. Você nunca verá uma águia ciscando ali no chão e comendo minhocas e caçando coisinha daqui, interpretação dali, e discutindo aquilo e aquilo outro. Você sempre vê uma galinha fazendo isto. Você sempre verá um esquilo chirleando por ali, mas uma águia não. Oh, isso faz balançar os nossos sentimentos. E é bom que soframos um atrito. É bom que tenhamos um vibrador em nós, porque você sabe que aquela barra de cimento ali, aquela viga de cimento, quanto mais vibrada ela foi, mais concreta ela fica depois. E este é o objetivo da mensagem do profeta desta era. Entre em Cristo, entre nesta nave, comece pelo seu batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás.
O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. O Senhor preparou uma cidade que espera por nós seus fiéis. João em visão contemplou-a quando a Patmos no exílio ele foi. O seu grande muro é de jaspe, a cidade de ouro maciço. Depois, no final desta vida, meus olhos suas glórias verão. Lá na cidade santa cidade, harpas teremos, coroas e um lar. Agora espero, velando e orando pela cidade que João viu descer. Não teremos mais dor nem tristeza, nem choro jamais haverá. Não há mais desapontamentos na glória de nosso bom Deus. Os crentes estão santificados, que doce harmonia produz. Agora, meu alvo é a cidade, e um dia suas bênçãos terei. Lá na cidade santa cidade, harpas teremos, coroas e um lar. Agora espero, velando e orando pela cidade que João viu descer. Quando fico a pensar no país celestial,